Olá, gente amiga, bom dia, 11 horas 3 minutos na Melodia, hoje sexta-feira, último debate da semana, 2 de agosto de 2019, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado você do outro lado e principalmente ao nosso Deus por essa tão grande salvação, né? Como diz as Escrituras, muito obrigado você do outro lado, lembrando que 3201-8071 é o fixo da nossa emissora para você participar com a gente, o WhatsApp também está disponível para você enviar sua mensagem de texto, 88389703, DDD 77, 88389703. Nós estamos desde ontem numa discussão teológica aqui no Debate Melodia, diferente do que você já está acostumado, porque está acontecendo em nossa cidade um evento voltado que fala sobre o Sínodo de Dort, um evento que ocorreu no século XVII e onde a igreja se reuniu para defender de fato a sã doutrina, vamos dizer assim, e hoje está aqui conosco o pastor Abraham, também o pastor Lúcio, também o pastor Alan Kleber e o pastor Josafá Vasconcelos, que desde ontem está com a gente discutindo aqui várias questões, tá bom? Vamos iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Eu vou pedir ao pastor Lúcio, por favor, que ore apresentando o debate de hoje ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui por Tua causa, nós estamos aqui também comprometidos com a Tua causa, comprometidos em que nós, como pecadores redimidos em Cristo Jesus, possamos elevar o nome do nosso Salvador à posição mais alta. Que seja todo homem mentiroso e o Senhor permaneça verdadeiro para sempre. Que o Senhor nos abençoe durante esta conversa e que tudo que falamos aqui seja também recebido de modo compreensível pelas pessoas que estão do outro lado do rádio, nas suas casas, no ambiente de trabalho, nos carros, onde estiverem. Por favor, Senhor, usa esse momento para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pesquisa do dia. Olha, diariamente a gente tem a pesquisa do dia aqui no nosso debate. A pesquisa é colocada no site, tá? E aí temos 3 opções. Hoje estamos perguntando assim: o homem pode produzir o bem por si mesmo? O homem pode produzir o bem por si mesmo? Eu tenho 3 opções. A primeira é sim, a segunda é não, e a terceira é sim, mas raríssimas vezes. Eu vou começar aqui na mesa com vocês, viram que eu encurtei a saudação para a gente ganhar mais tempo? Eu vou começar com o pastor Abraham. Pastor Abraham, bom dia, e já vai a pergunta, é só a mesma essas 3 opções, tá? O homem pode produzir o bem por si mesmo, sim, não, sim, mas raríssimas vezes. Do ponto de vista de Deus ou do homem? Do ponto de vista de Deus, a Bíblia me está dizendo não. Não, né? Não. Pastor Lúcio. O ser humano pode fazer muita coisa boa, mas ele não pode produzir verdadeira boa obra, porque essa é fruto do Espírito Santo e somente aqueles que foram chamados por Cristo podem fazer. Mas então só vai ficar aqui com não? Não, mais objetivo. Não, né? Pastor Alan. Bom dia ouvintes. Do ponto de vista de Deus, não. Isso. Pastor Josafá. Não, em absoluto. É bom lembrar o seguinte, que toda obra boa que o homem fizer será contaminada com o pecado. E do ponto de vista de Deus é trapo de imundície. Então nada que venha do homem é bom? Não em si, de forma alguma. Sempre será contaminado. Agora, há muita coisa boa que o homem faz pela graça comum de Deus. Deus concede por Ele mesmo. Então, não é o homem em si, por Ele mesmo que faz,
mas Deus o usa para fazer alguma Pela coisa. chamada graça comum. Se ele é convertido pelo Espírito Santo, eu acho que pode fazer muitas coisas boas. Você do outro lado também pode dar sua opinião aqui no Debate Melodia e também na nossa enquete acessando melodiaconquista.com.br. Além de você ouvir nossa programação ao vivo, você também tem essa oportunidade de votar. No final do programa, a gente volta aqui na enquete para saber como ficou o resultado. Debate Melodia. Você do outro lado, se discordar de alguém aqui, pode ficar à vontade para emitir sua opinião, você pode apresentar o seu argumento bíblico, fique à vontade para também fazer suas perguntas. A gente vai arrumando aqui as coisas e o importante é que você participe com a gente, tá bom? Vamos lá! Debate Melodia. Eu queria começar, pastor Abraham, com a teoria da depravação total. E aí já colocando aqui a nossa enquete. Eu quero saber do senhor o seguinte, existe uma diferença quando eu pergunto se o homem pode produzir algo de bom por si mesmo ou se o homem tem algo de bom por si mesmo? Porque assim, se isso tem diferença, porque mesmo caído, o homem continuou com alma, corpo e espírito, para os tricótomos, né? Mas assim, se o homem, ele mesmo após a queda, ele tem a alma que veio de Deus, o espírito, então ele tem algo de bom. E a diferença de produzir daquilo que vem do homem? Eu estou pensando sobre como você coloca essa pergunta num certo quadro. Porque eu normalmente ia pensar, o homem então pode fazer alguma coisa bom. No quadro da salvação, ele pode se salvar. E por si mesmo, não. Porque Deus nos deu o mediador, então, o Cristo Salvador. Porque nós não podemos nos salvar. Então, de si mesmo, eu acho que tudo é contaminado o que ele está fazendo. Depois da queda, infelizmente, nós somos afetados, então, pelo pecado que aconteceu pelo Adão. E isso está influenciando todas as nossas obras. Mas o fôlego de vida, pastor, que veio de Deus, isso não é bom? Que permanece Sim. no homem? Bom, então, naquele momento, é Deus que está agindo. Tá. Trabalhando. Ele tem. E fazendo a diferença. O homem tem. O Espírito de Deus. É isso que estou lendo na Bíblia. Então, tem homens que realmente estão fazendo muitas coisas boas porque o Espírito de Deus está transformando. Ô, pastor Lúcio, e se eu disser, e se eu afirmar que o homem tem sim algo de bom, que o homem produz sim algo de bom, sem necessariamente ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, qual é o problema que eu vou enfrentar com isso? Qual é o problema que eu vou ter com as Escrituras? O que isso muda? Será mentiroso. Esse é o problema. Mas é bom fazer uma distinção de que a Bíblia é a história da salvação, a história da redenção. Não é um tratado sobre as capacidades humanas, sobre sociologia, sobre história ou qualquer outra coisa. Então, quando o assunto realmente é salvação, é mentiroso aquele que disser que o homem tem alguma coisa de bom. Isso a Escritura vai dizer. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós lemos, viu Deus que... Deixa eu botar aqui que é continuamente mal todos os desígnios do coração do homem. Então, não é uma parte, é todo. Não é por um momento, é continuamente. E fala sobre a fonte de onde procede todas as virtudes humanas. Então, todas as virtudes humanas, o pastor Josafá já disse anteriormente, mesmo as coisas que o homem temporalmente produza, que tem um efeito bom no trato com o seu próximo, está contaminado pelo pecado, porque procede de um coração que é mau.
Então, é impossível que o homem, em seu estado de corrupção do pecado, ele produza qualquer coisa realmente boa, que tenha qualquer valor mínimo que seja, para contribuir com sua salvação. Ou Deus é um Salvador completo, e aqueles que creem em Jesus devem encontrar nele tudo o que precisam para a sua salvação, ou Cristo não é um Salvador completo e precisa das migalhas do pecador. Deixa eu dizer, essa separação é importante. Quando a gente fala trapo de imundícia, toda e qualquer obra de justiça, quer dizer, todo e qualquer bem que o homem venha a fazer em termos espirituais para a salvação é absolutamente contaminado pelo pecado e não serve e é trapo de imundícia para Deus. Agora, Deus, por sua graça, pode usar ímpios que façam coisas boas para o próximo aqui, mas que não tem nada a ver com a salvação. Por exemplo, Albert Sabin, ele era ateu, mas ele inventou uma vacina que livra as crianças da poliomielite. Isto é, foi um grande benefício para a humanidade. Mas era ateu. E como é que foi? Ele fez pela graça comum de Deus. Mas para a salvação, se não creu em Cristo, está no inferno. Muito bem. Pastor Alan, então, peraí, Deus fez o homem bom, ele se corrompeu, e agora, com essa corrupção, nada ficou ileso, tudo foi afetado, e agora ele não tem mais nada de bom, mesmo ele permanecendo com essas características dessas dádivas de Deus, ele não tem mais nada de bom, ou ele não faz mais nada de bom. Como que a gente pode entender isso? A dinâmica é a mesma que está sendo aqui apresentada com respeito à salvação. Nós temos, por exemplo, após a queda, a expulsão do homem do paraíso, do Éden, são os descendentes de Caim que vão produzir muitas coisas, como, por exemplo, instrumentos e objetos cortantes. Mas mais adiante você já vai ver que dos seus descendentes, Lameque já começa a matar um cara porque pisou o pé dele e imprime medo em suas esposas, então domina sobre isso. Você vai ver mais adiante Babel também, o objetivo de toda aquela construção de uma cidade, mas para a sua própria glória e não a glória de Deus. A grande questão está no fato de que os homens, ainda que realizem coisas boas, eles, se não tiverem a Cristo, não tiverem sido redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, eles nunca vão se deleitar no Senhor. Então, eles não vão fazer grandes realizações para a glória de Deus, não será dada a glória a Deus, mas sempre eles vão procurar a satisfação dos seus próprios desejos. Por exemplo, nós temos bons músicos na música, no meio musical brasileiro, na música popular brasileira. Um dos grandes músicos que nós conhecemos fez uma música belíssima, mas num determinado momento da composição da música, ele diz assim: tudo que Deus criou pensou em você. Fez a Via Láctea e fez o dinossauro. Ou seja, ele atribui a criação de Deus para o próprio homem. Então, ainda que a música seja bem construída e a poesia seja exposta, a glória não é dada a Deus. Aí você traz isso para o movimento evangélico hoje, tem pregadores dizendo que o centro de Jesus é o homem, que Deus fez tudo pensando no homem. Então, você percebe que esse tipo de direcionamento representa ou mostra o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É importante dizer aos ouvintes isso. A maior forma de ateísmo em nossos dias não é o ateísmo filosófico. Pouquíssimos defendem o ateísmo de forma filosófica. A maior forma de ateísmo em nossos dias é o ateísmo prático. Pessoas até pronunciam o nome de Deus, atribuem um gol que fazem num jogo de futebol ao Senhor, mas vivem como se ele não existisse. Ou seja, essas obras são inválidas. Por quê? Porque se não glorificam a Deus, então elas não são boas, elas são más.
Olha, eu acho importante fica ler o que os grandes teólogos de Dort falam sobre isso. Pode ficar. Responde. Então, o que eu vou agora, a resposta vai ser dada há 400 anos atrás. Vamos lá. A insuficiência da luz da natureza. Diz assim: é verdade que há no homem, depois da queda, um resto de luz natural. Assim, ele retém ainda alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e a diferença entre conveniente e inconveniente. E também mostra, de um certo modo, que ele quer viver educadamente e conforme a ordem estabelecida. Mas este homem não pode, de jeito nenhum, chegar ao conhecimento salvífico de Deus e à verdadeira conversão por meio dessa luz natural de Deus. E a verdadeira conversão por meio dessa luz natural. Ele não pode chegar a esta verdadeira conversão por essa luz natural, pois ele não a usa apropriadamente, nem mesmo em assuntos cotidianos. Antes, qualquer que seja essa luz, o homem a polui totalmente, de diversas maneiras, e a detém pela injustiça. Assim, ele se faz indesculpável perante Deus. Aqui a resposta dos homens, grandes homens teólogos do sínodo de Dort, conhecedores profundos das Escrituras. Tá, então deixa eu remontar o cenário. Vocês acreditam na depravação total, o homem pecou, ele não consegue mais produzir nada de bom, exceto quando a graça comum vem sobre ele e aí Deus faz através dele, tá certo. Mas aí vem o processo, vamos falar do processo de redenção de Cristo, né? Cristo, vamos lá, redimiu um pecador, pronto. E agora, como é que está a situação dele? Da depravação total, ele é um redimido e agora aí sim ele vai começar a produzir o bem, é assim? Exatamente. Tá, tudo bem. Mas e por que então que nós pecamos todos os dias? Nós estamos sempre fazendo o mal depois da redenção. Basta cada dia o mal. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Por que sem livre da depravação total, redimido por Cristo, ainda assim a gente continua fazendo o mal? Qual é a diferença da bondade minha, que pratica o mal todo dia, para o ímpio que também pratica o mal todo dia? A diferença é fundamental, astronômica. Vamos lá. Porque o ímpio está dominado pelo pecado. E ele está, todas as suas ações serão contaminadas com esse pecado. Já o pecador salvo, ou transformado pela graça de Deus, não é mais dominado pelo pecado. Ele tem a natureza corrupta, resquícios de pecado dentro de si. Ele, então, eventualmente peca mesmo, mas ele não é mais dominado pelo pecado. Peraí, o senhor fala eventualmente, então ele não peca todos os dias? Porque Jesus nos ensinou a orar. Perdoe-nos nossos pecados. Primeiro ele diz, dê-nos o pão de cada dia. E perdoe-nos os nossos pecados. Essa é uma ligação entre um e outro. Nós pecamos diariamente. Diariamente. Como que nós pecamos diariamente e não somos dominados pelo pecado? Como é que é isso? É o conceito de escravidão do pecado. Você não é mais escravo do pecado. A diferença está a justificação é um ato da livre graça de Deus. A santificação é uma caminhada. Você não é santificado no momento em que você é santificado por completo, ou seja, perfeitamente, apenas na glória, ou seja, dia após dia, é uma chamada para que você caminhe com Cristo. Por isso você precisa da palavra, senão você não ia precisar de orientação, de sermão, de estudo, de debates e essas coisas que vão mostrando sempre o caminho que nós devemos andar. O apóstolo vai dizer que nós agora devemos crescer na graça e no conhecimento. Não é mais fácil de a gente dizer que o pecado habita em nós, ele já está aqui, do que algo como se viesse externamente e nos dominasse, nos cercasse, nos abraçasse? O Paulo diz, o mal habita em mim. Isso. Não é isso? A carne, eu ainda sou carnal, então
Eu me considero convertido e seguindo Jesus Cristo. Mas eu tenho que lutar contra a carne, contra as minhas fraquezas, contra as minhas falhas. Às vezes, quem pode dominar a sua mente? O irmão de Jesus, Tiago, não está dizendo? Quem pode dominar a sua língua? Se nós ficamos cansados, irritados, quantas vezes não surgem pensamentos sem querer? Não surgem pensamentos ou até nós podemos dizer coisas que estão magoando então os nossos mais próximos e depois nós nos arrependemos. É uma luta, eu acho que diária que nós temos. Então o mal habita em mim. Quando Jesus fala que é a nossa videira verdadeira e que nós estamos ligados a Ele afirma claramente, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Cristo era impossível até que nós tivéssemos hoje desejo por Deus, de glorificá-lo, de adorá-lo, que sentíssemos então que somos pecadores. Agora, o conceito de redenção na Bíblia é claro. Cristo vem nos liberta das amarras do pecado, da escravidão de Satanás. O padrão de Deus lá no Êxodo vai então se cumprir perfeitamente em Cristo, quando ele vem em Cristo e diz, deixa meu povo ir para Satanás. Ou seja, você é livre. Agora, lembre-se, nós temos os grandes inimigos contra os quais lutamos. Satanás já não nos domina mais. Mas lembra quando o povo sai do Egito? O povo ainda sente, por vezes, a tentação de querer voltar, aqueles desejos. E aí vem o Senhor e trata. Então, quando eu sou ímpio, eu sou dominado pelo pecado, logo eu sou escravo dele. Você está morto. Escravo. Você nem tem desejo por Deus, você está morto, né? Mas a Escritura chega a usar essa expressão de escravo, né? Escravidão, né? Então eu não tenho desejo. Mas aí, quando Cristo me liberta... Eu não tenho vontade própria, né? Aí quando Cristo me liberta, então eu continuo pecando, mas agora eu tenho um livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio o homem perdeu lá no princípio, no Éden. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Desde muito tempo atrás, desenvolveu-se uma teologia, até mesmo em núcleos reformados, pelo menos na periferia, de que a natureza humana do pecador redimido, ela tem sido melhorada, aperfeiçoada e que deve buscar até que realmente chegue a uma posição de perfeição. Essa doutrina tem sido ensinada de que é possível alcançar essa perfeição. Então, isso tem levado... nesse mundo. Porque, de fato, vai ter perfeição no mundo do... Paulo diz, até que cheguemos, isso. Né? Agora, essa busca por uma tal perfeição aqui tem levado pessoas a acreditarem que eles estão melhorando, a sua natureza humana corrupta está melhorando. E não está. Nós, como pecadores, redimidos em Cristo, continuamos o mesmo pecador corrupto. O que muda na nossa história como pecador é a nossa posição diante de Deus, não a nossa natureza. A nossa posição de pecador perdido, foi justificado. Então eu agora sou declarado justo em Cristo Jesus, a despeito da corrupção de minha natureza humana, que permanece corrupta. E agora, por causa da promessa que Deus faz de enviar esse pecador redimido, o Espírito Santo, agora, por meio da habitação do Espírito Santo, as nossas obras estão sendo santificadas. Então, elas não são melhores em essência do que qualquer pecador lá fora, não. Não tem em essência, não há diferença. A diferença, mais uma vez, está não no que o homem faz, mas na obra de Deus, que não apenas salva, mas santifica, preserva e até o final vai consumar a obra com a redenção do nosso corpo. Essa é a natureza corrupta. Vou dar um exemplo, tá? Duas pessoas atravessando, dois velhinhos ali no sinal. Um pecador que é um devasso, prostituto, assassino, pedófilo, e um cristão. Os dois estão atravessando velhinhos. Tem diferença? Quando nós olhamos, não. Por quê? Porque é a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa. Onde está a diferença? Não está naquilo que a pessoa está fazendo. A diferença está na obra do Espírito Santo no coração de cada um deles. Por quê? Movido por quem? Para a glória de quem eles estão fazendo aquilo. Então aí reside a diferença. Muito bem. Tá aí, gente. Porque fica essa coisa às vezes as pessoas podem se sentir melhor que outras, né? E acho que é importante falar dessa questão da justiça de Cristo em nós, né, pastor? Certamente. Sem Cristo nós não somos nada, né? Repito o que ele falou em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, Dort vai mostrar claramente nos cânones, quando fala a respeito da figura, o papel, a importância do nosso mediador, do nosso Senhor.
Sem ele, jamais teríamos redenção, sem ele, jamais seríamos salvos, sem ele, jamais seríamos libertos. Ele vai, Paulo escrevendo aos Efésios diz claramente, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ele vai mostrar uma expressão clara que ocorre em toda a carta, em Cristo, em Cristo, em Cristo, sempre nele, sempre nele. Só lembrar a expressão de Lutero, é muito interessante, é uma expressão em latim, simus justus et peccator, quer dizer, ao mesmo tempo justo e pecador. Porque nós, quando cremos em Cristo, somos declarados justos e revestidos da justiça de Cristo. Diante de Deus, estamos absolutamente justificados. Contudo, como existe uma natureza corrupta em nós, temos que lutar. Mas não estamos sozinhos. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos é dado, habita em nosso coração. E o Espírito Santo nos ajuda nessa luta. O apóstolo Paulo diz que há uma luta dentro de nós. O Espírito contra a carne contra o Espírito. E sim, a promessa é de que nós vamos prevalecer sobre a carne, andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. E o pecado, nós contamos com a graça misericordiosa de Deus. Por isso, como o pastor Abraão fala, nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Bom, nós vamos, depois do intervalo, falar sobre a expiação, né? Vamos falar sobre se a expiação foi limitada ou ilimitada, a salvação. Vamos tocar nessa questão. Daqui a pouco a gente volta. Estamos discutindo aqui sobre as doutrinas, né, que são doutrinas basilares e também fazendo alusão aqui ao evento de Dort, que aconteceu na Holanda no século XVII, e está conosco o pastor Abraham e também o pastor Lúcio, o pastor Alan Kleb e o pastor Josafá. Daqui a pouco a gente volta. Debate Melodia. Bom, conversando ontem com algumas pessoas sobre o nosso debate de ontem, e aí ficou muita gente toma um susto, né, quando você diz que a expiação, né, o que aconteceu no Calvário não foi para todos, e sim para os eleitos. E aí algumas pessoas, de fato, levam um choque com isso. Eu estou aqui, pastor Abraham, com Romanos 5,15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais agora de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Sobre muitos? Como assim sobre muitos, pastor Abraham? O que aconteceu na cruz do Calvário, a redenção ali não foi para todos, foi para alguns. Então quem são esses? Eu acredito que o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrar todos os pecados, certo? Eu mesmo ia preferir então pensar em o que está dizendo em João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, até Jesus Cristo, eu acho que quando ele fala sobre o último julgamento, então ele deixa claro, então, tem um grupo, as ovelhas, então, à direita dele vão para a vida eterna. Os outros vão para trevas, escuridão. Há uma separação neste mundo. Eu não posso ler de outra maneira o que está escrito na Bíblia. Como explicar isso, o que Jesus diz? Vamos entender. Quem pecou? Todos não pecaram? Então quem pecou foi somente alguns? Então ele não morreu por todos que pecaram? E todos, não é todos mesmo que pecaram? Certo. Então, se ele certo, morreu... então todos são condenados em Adão. E então recebe
a vida, quer dizer, não todos recebem a vida, mas então Deus escolheu então certas pessoas em Cristo Jesus para a vida eterna. Certas pessoas. Deus escolhe. Efésios. Peraí, deixa ele ler o texto. Tá, eu quero dizer o seguinte. Veja, não tem cabimento Jesus ter morrido por todos os homens indistintamente no mundo. Porque se fosse assim, todos têm que ser salvos. Né? A palavra de Deus diz claramente em Isaías, no capítulo 53, no verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles, quer dizer, destes muitos, levará sobre si. Então, imagine Cristo morrendo por cada homem indistintamente nesse mundo, e só uma minoria é que realmente vai escolhê-lo e crer, e o sangue só vai valer para essa minoria. A grande maioria, o sangue não valeu nada. E Cristo vai ficar satisfeito? Não. Cristo está satisfeito porque nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Ele morreu pelos seus eleitos, por suas ovelhas. E estes serão salvos, porque crerão nele. Então veja, tudo que nós temos na palavra de Deus aqui com relação à morte do Senhor Jesus diz respeito à morte específica. Tá. Por exemplo, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelo mundo inteiro. Não, pelas ovelhas. Só que são ovelhas do mundo inteiro. Isso deve ser entendido. Mas ele dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que ele morreu, deu a sua vida pela sua igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então nós temos muitos textos que são diretos e claros, mostrando que o Senhor Jesus veio a este mundo especificamente em favor daqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Aliás, ele morreu na eternidade por estes que o Pai escolheu e que escreveu o nome deles no livro na eternidade. E então entregou esse livro a ele. E ele então desce com os nomes, esta relação na sua mente e diz: estes o Pai me deu, e é por eles que ele entregou a sua vida. É isto que é expiação específica, limitada, direcionada especificamente àqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Bom, se eu posso acrescentar uma coisa, para algumas pessoas parece fácil, como John Wesley chegou a falar, que Jesus seria um impostor se ele não oferecesse a salvação para todos. Então, para essas pessoas, só faz sentido a morte de Cristo se Cristo morreu por todos. Porém, para essas mesmas pessoas que parecem ser piedosas, porque então está dizendo que a oferta é realmente para todos, Jesus morreu por todos, essas mesmas pessoas não têm problema nenhum em transformar Jesus em um Deus fraco que morreu e não pôde salvar. Então, essa contradição, ela é completamente desfeita. Como o pastor Josafá está fazendo. Ele está lendo nas Escrituras qual foi o propósito da vinda de Cristo a esse mundo. Ele veio com que propósito? Por exemplo, quando o anjo apareceu a Maria, ele foi muito claro. Ele será chamado Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Senhor disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim por todos. Agora, essas ovelhas, foi bom para o Josafá ter dito, elas estão no mundo todo. Por causa disso é que nós lemos em muitas passagens, como por exemplo,
na carta de João, que diz que ele é a expiação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelo do mundo todo. O que quer dizer do mundo todo? Cada pessoa individual do mundo, de jeito nenhum. Mas as ovelhas que estão no mundo. E quando ele diz, o senhor citou aí, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois o texto vai dizer o seguinte, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quem? Que receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe que há uma especificidade no que o irmão acabou de dizer. Todos. Quem são os todos na Bíblia? Quase nunca, porque em Romanos 12, por exemplo, todos pecaram. De fato, todos mesmo, ninguém escapou. Mas o mesmo texto, na sequência, a comparação ali, muitas vezes é enfatizado todos como muito em contraste com os poucos, enquanto que se perde o que de fato o texto está dizendo, que o contraste ali é para dizer que não é assim o dom da graça como o dom da condenação, como a condenação. Porque a condenação veio sobre todos por causa de um pecado, mas não é assim. O dom da graça é somente para aqueles todos ou muitos que Deus chamou. Então mostra que o contraste às vezes é perdido. Então quando a Bíblia fala sobre todos, quase nunca está falando sobre todas as pessoas. Totalidade, né? Ok. Sim, mas ali, só para completar, porque nesse texto, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ok, muito bem. Para você que chegou agora, nós estamos discutindo aqui pontos importantes, né, da teologia cristã. Falamos sobre a depravação total aqui. Agora estamos na questão da expiação, né, se foi limitada, se foi ilimitada. Para você que chegou agora, os pastores aqui, até por causa também da escola deles, eles acreditam o seguinte, que Deus elegeu os salvos. Os salvos são os eleitos por Deus. E quando Jesus vem morrer na cruz, ele vem justamente para morrer pelos eleitos. Tá? É diferente de muitos que creem que Jesus veio e morreu por toda a humanidade, né? Na totalidade. É diferente. Então Jesus veio morrer pelos eleitos, pelos que Deus já havia escolhido. Essa é a crença aqui dos nossos pastores. Agora, pastor Alan, é o seguinte, eu estou com Romanos 11:32 aqui. Diz o seguinte, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Bom, todos pecaram, claro, né? Que todos, não havia um justo sequer, todos pecaram, e Deus, como é que Deus usou ou usa de misericórdia com todos? O que esse texto está querendo dizer? Que a gente também não pode pegar textos soltos, né? Pode falar. É uma das estratégias do diabo, né? O texto fora do contexto é puro pretexto. Isso. Você pegar Romanos 11 aqui, especificamente, o apóstolo Paulo está falando sobre o futuro de Israel. Então, ele trabalha a doutrina da eleição e vai lembrar, porque a sua argumentação anterior é que, mesmo dentro de Israel, você também tinha aqueles que rejeitaram o Messias, mas que também, no tempo exato de Deus, voltariam-se os olhos do Senhor com sua misericórdia também para o povo de Israel, e foi o povo chamado por Deus no início, de onde viria o Messias prometido. É importante notar que, quando nós falamos sobre esse assunto, Paulo vai mostrar que, indistintamente, tanto judeus quanto gentios, eles estavam debaixo de maldição. Então, ambos precisavam de redenção, tanto o povo judeu, que foi chamado no princípio para cumprir a sua missão, mas o objetivo de Deus depois era que o evangelho ele alcançasse também, em sua totalidade, os demais eleitos. Então, por exemplo, quando Dort fala sobre isso em seus cânones, sobre a eficácia da morte de Cristo, diz o seguinte: este, pois, foi o soberano conselho de Deus o Pai, que a eficácia salvadora e vivificante da preciosíssima morte do seu Filho se estendesse a todos os eleitos. E aí ele vai citar, por exemplo, João 17, versículo 9, que diz o seguinte, olha, veja só que interessante, vai dizer assim: é por eles que eu rogo, falando dos eleitos, na oração sacerdotal de Cristo, não rogo pelo mundo,
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Dort continua e diz assim: foi da sua graciosíssima vontade e intento conceder a fé justificadora apenas a eles, e assim trazer-lhes infalivelmente a salvação. Isto é, Deus quis que Cristo, pelo sangue derramado na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse eficazmente de todo povo, tribo, nação e língua, todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram eleitos para a salvação e foram dados ao Filho pelo Pai. Deus também quis que Cristo lhes desse a fé, que juntamente com outros dons salvadores do Espírito Santo, adquiriu para eles pela sua morte, para que pelo seu sangue pudesse purificá-los de todos os seus pecados. Então, tanto do pecado original, quanto dos pecados reais cometidos antes e depois da fé, ou seja, aquela ligação importantíssima a Cristo, e para os guardar fielmente até o fim, e finalmente os apresentar a si mesmo em glória, sem nenhuma mácula ou ruga. Então, quando nós tomamos, por exemplo, a visão do Apocalipse, capítulo 7, a visão dos eleitos de Deus, pegando aquela expressão que o pastor citou sobre a expressão muitos na Bíblia, pelos quais Cristo morreu, quem são esses? Muitos, tribos, povos, línguas, nações espalhadas pela terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Em Jerusalém, mas não era só em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nessa visão, nessa forma do senhor ver as Escrituras, a gente não pode dizer, a gente pode dizer que as Escrituras, elas foram feitas para comunicar aos eleitos, é isso? As Escrituras, elas revelam a glória de Deus. A centralidade das Escrituras está em Cristo Jesus. Para comunicar a quem? Para comunicar a verdade do Evangelho, e próprios cânones falam sobre isso indistintamente. Nós não sabemos quem são eles. A ordem é preguem. E a pregação do Evangelho é a semeadura. Ouvimos ontem o pastor Abraham falar na conferência, Mateus 13, quando Cristo fala a parábola do semeador. A semente é lançada, mas nem todos os corações, comparados lá, tipos de terra, são iguais. Então nem todos recebem a palavra. Pastor Josafá, me ajuda a desatar um nó aqui? Deixa-me só, eu prometo que não é mais do que 30 segundos. É sobre o texto que foi citado. Pode ir contando, de Romanos 11, porque foi citado o versículo 32, certo? Porque tem a palavra todos, e porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia com todos. Ora, a lógica imprópria seria, se Deus encerrou tudo debaixo do pecado, então misericórdia sobre todos, pessoas do mundo. Só que, veja, o versículo 33 é uma conclusão dessa sessão que começou no versículo 28. Isso é o problema, muitas vezes, das exegeses mal feitas. Porque há uma partícula no grego, no versículo 32, que é uma partícula conclusiva, pois é explicativa, uma vez que esse evangelho pregado a vocês, Paulo está se dirigindo aos crentes, está dizendo, vocês, Deus primeiro encerrou vocês todos debaixo do pecado, para agora sobre vocês todos usar de misericórdia. Então, todos ali, mais uma vez, não diz respeito a todas as pessoas do mundo. Bom, e o pastor Josafá nos ajuda a desatar um nó aqui, 1 João 2, o verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pastor, fica à vontade. Olha, é preciso entender o seguinte: o contexto que a palavra de Deus foi escrita, como diz, primeiro para o judeu, depois o grego, quer dizer que nesse período de transição, o que os judeus pensavam era que a salvação era exclusivamente para eles. Por isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que João, especificamente, o apóstolo João, está lutando para mostrar que a salvação que Cristo veio trazer não foi só para os judeus, mas foi para todas as nações. Então, porque Deus amou o mundo, quer dizer, não só judeus, mas o mundo, isto é, há eleitos no mundo inteiro, não só entre os judeus. Então, ele está aqui, o próprio João, insistindo
de que a expiação de Cristo não foi só para os judeus, para os da casa de Israel, como se chamava, mas para o mundo inteiro, isto é, para os eleitos do mundo todo. Então, quer dizer, o mundo todo, a palavra aqui, mundo todo, é todos os eleitos espalhados pelo mundo inteiro. Porque o resto das Escrituras e outros muitos textos vão mostrar que esta expiação, esta obra de Cristo, foi especificamente em favor da igreja, das ovelhas, daqueles que o Pai lhe deu. Então nós não podemos interpretar chocando com todos esses versos, jogando fora eles todos e dizer, não, a expiação foi pelo mundo todo. Não, ao contrário, os versos que têm mais luz são lançados sobre os versos que têm menos luz para ajudar a interpretação. Então, os versos vão mostrar que esta expiação foi específica e limitada para os eleitos do mundo todo. Essa resposta sua já acabou respondendo a Maria José aqui, que ela perguntou sobre João 3,16, né? Ela disse que lá diz que Cristo morreu por todos, e aí, quando fala do mundo, né? Amou a todos, e o pastor Josafá já respondeu aí dizendo que todos os eleitos. Agora, pastor Abraham de Graaf, o texto de 1 Timóteo 2, 4, verso 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Sim. Deus quer que todos os homens se salvem e venha o conhecimento da verdade. Um desavisado aqui pode perguntar assim, mas peraí, então Deus está de brincadeira? Porque ele diz, ele já elegeu alguns e agora está dizendo que quer que todos se salvem? Sim. Como é que é isso, pastor Abraham? Você está falando sobre 1 Timóteo 4... 1 Timóteo 2. Eu li o 3 e o 4 aqui. Você tem que ler no contexto, né? Porque antes disso também ele já disse. Então tem que fazer orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sócia, toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável antes de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o Evangelho não está discriminando. Nós devemos realmente, então, orar para todos os homens, pelos reis, pelos nossos governadores, mas também pelos pobres. Não, mas o texto está tratando aqui da vontade de todo Deus. Tipo de homem. Da vontade Exatamente. De Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas o todos, o próprio texto está dizendo quem são os todos. Os todos são os reis e governantes. Então ele começa a falar sobre todos os homens e explica quem são esses todos no contexto da oração. Aqui, no caso, são todos os reis. Quando ele está dizendo, nós não queremos que a salvação seja de alguns, mas o texto está falando sobre a intercessão em favor de. Então, nesse momento, ele vai falar sobre reis e governantes. Então, o todos aqui está sendo explicado pela cláusula seguinte, todos os homens, reis e governantes. Então, mais uma vez, a palavra todos não é irrestrita, está sendo explicado pela cláusula seguinte. Novamente, o todos aqui se enquadram num grupo de pessoas seletas. Só ajudar. São classes de pessoas, exatamente. Isso tipo de pessoas. Tribos, não vamos orar por reis, porque não vai ter eleito nenhum entre os reis e governantes. Não, temos que orar por todos, porque há eleitos entre os reis e governantes. Imagine que os reis eram impiedosos, horríveis naquela época, Nero. Né? Era coisa difícil orar por rei, viu? E orar por rei. Então, não, temos que orar por todos,
porque há eleitos entre os reis e todas as classes de pessoas. É isso que... Eu já vi que você do outro lado não tem como convencê-los, né? Eu só espero que ele seja convencido. É só para fazer até uma vontade, contextualização, pastor Léus. Hoje, no Brasil, dentre as classes menos evangelizadas, a gente às vezes pensa assim, povos distantes, povos indígenas, estão as classes altas. Ou seja, o evangelho precisa chegar até essas pessoas, porque o Senhor manda que devemos orar por todas as classes, inclusive aqueles que são investidos de autoridade, aqueles que têm riquezas, e por vezes a gente não faz isso. Ok. Mais alguma colocação? Nós não podemos selecionar. Nós devemos pregar. É isso que falei, tentei, deixei bem claro, o que também os cânones, o sínodo está dizendo, devemos pregar até os confins da terra. Então, o campo é o mundo. Deus não mesmo... faz acepção de pessoa, nem nos autoriza a fazer acepção de pessoa, mas Ele escolhe pessoas, isso é diferente. Ou seja, dentre todas as classes, Deus escolhe pessoas, mas Ele não distingue essa classe que está fora. Então, todas as classes são chamadas por Deus. Mesmo que Deus tenha escolhido, nós não sabemos quais são, e nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos, correto. Ok, tudo bem. Aí, vamos lá. E cadê o pastor Lessa? Para falar do evento. Hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia do evento ali na igreja. Hoje é o último dia, né, pastor Lessa, do nosso evento, Igreja Presbiteriana. Sim, Gilaelson, é o último dia do nosso evento. O Jorge, que é um irmão querido, nosso livreiro, em busca da costela perdida, vai estar conosco também ali, compartilhando literatura reformada. E nós gostaríamos de reforçar o convite, agradecer aos irmãos da Igreja Reformada do Brasil que estão aqui conosco, o reverendo Lúcio, o pastor Abraham, os colegas da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Josafá e o reverendo Alain, e eu, o reverendo Crispim, os pastores da Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista, o reverendo Evan, o reverendo Messias, os presbíteros. Esperamos aos ouvintes com muita alegria para que às 19h15 estejam hoje lá na Rua da Misericórdia, número 266, na Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista, para o encerramento dessa conferência que fala desse assunto tão importante para a vida cristã e esclarecimentos bíblicos a respeito da nossa salvação, da soteriologia, do que Cristo veio propor e fazer por nós. Então, vai ser um prazer receber vocês lá. Muito bem, 11h58. Quero agradecer o pastor Abraham, o pastor Lúcio, o pastor Alan também, o pastor Josafá. Muito obrigado a vocês que tanto nos honraram aqui na Melodia com a presença e com esse conhecimento a respeito das Escrituras. Muito obrigado e Deus proverá que tem uma próxima vez. Foi um prazer mesmo. E que os interessados quiserem continuar aprendendo mais sobre esse assunto, procurem a Igreja Presbiteriana em Vitória da Conquista, a Igreja Presbiteriana Aliança, também aqui na cidade, que temos pastores preparados para continuar discutindo aí o assunto. Que legal. Só uma Fique à vontade, conclusão pastor. aqui. As pessoas, quando ouvem essa questão da eleição, predestinação, morte particular, específica ou limitada de Cristo e tal, então, naturalmente, pode pensar, bom, então eu não sou eleito. Não sou eleito, porque eu faço tantas coisas, mas, olha, você precisa entender, Deus elegeu miseráveis pecadores para salvar. O Senhor Jesus Cristo disse que ele veio não para os justos, não para os sãos, mas para os doentes. Ele veio para salvar pecadores. Então, o meu querido ouvinte, você, nos seus pecados, misérias, falta de paz, angústia no seu coração, tristeza, quem sabe preso por algum vício, corra para Cristo. Sabe, esse é o primeiro sinal de que uma pessoa é eleita. É correr para Cristo, é buscá-lo e rogar que Ele conceda fé, arrependimento e transforme a sua vida. Faça isso e você estará colocando uma marca
de eleito em você mesmo, porque é a prova de que Deus lhe escolheu. Ok, muito bem. Pontualmente 12 horas, ponto final no nosso debate Melodia de hoje. Agradecendo a todos mais uma vez, está vindo o Rádio Chofé Sintra AVC, o programa do Sindicato dos Rodoviários, e com a apresentação de Kaique Santos. E quanto ao nosso debate Melodia, fica assim: segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.